Na coletânea de contos de hoje, encontramos um texto repleto de idealismo. Um escritor preocupado com a sua terra nos mostra, através de seus personagens, um povo oprimido por estrangeiros, frustrados em suas paixões, mas, mesmo em meio à guerra, eles ainda conseguem olhar para o horizonte e vislumbrar a esperança. Mesmo que eles não consigam alcançá-la, eles não desistem de procurar. Foi laureado pelos méritos excepcionais como escritor épico e pelo seu raro gênio que incorporou o espírito da nação. O Faroleiro e outros contos do escritor Henryk Sienkiewicz. Eu acho que é assim que diz o nome desse escritor, mas vamos dar uma olhadinha aqui na pronúncia para saber se é isso mesmo. Henryk Sienkiewicz. É isso mesmo. Vou chamar ele de Henryk, tá? Que é muito mais fácil ao longo desse vídeo. Este aqui é um livro desse escritor que foi laureado com o Prêmio Nobel em 1905. Portanto, este vai ser mais um vídeo do nosso Projeto Nobel. Se você não sabe do que eu estou falando, significa que você não está inscrito neste canal. Portanto, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe este vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Henryk Sienkiewicz nasceu na Polônia em 1846, um território que nesse período pertencia ao Império Russo. O escritor teve uma vida rica e bem variada. Me fez lembrar um pouco do nosso vídeo anterior sobre o Nobel, né, que foi o Mancha que Limpa. O escritor também tinha uma vida profissional bem variada e é a mesma coisa que a gente vai encontrar aqui desse escritor. Ele estudou medicina, direito e filologia, mas se dedicou mesmo à literatura e ao jornalismo. Ele escreveu novelas, contos, ensaios, reportagens, crônicas e sobre os temas mais variados, como política, história, cultura e religião. Ele viajou por vários países como os Estados Unidos, Turquia, Egito, Itália, França e relatou suas impressões em suas obras, escrevendo ensaios de viagens e esses ensaios dele se tornaram muito popular entre os leitores poloneses. Ele se casou 2 vezes e teve 2 filhos. Ele também foi um defensor da causa polonesa, apoiando o movimento de independência daquele país e para livrá-los, né, das potências estrangeiras. Mais para frente eu vou explicar o que estava acontecendo na Polônia nessa época. Aqui vamos numa pequena biografia do escritor, vamos continuar. E ele morreu em 1916, aos 70 anos de idade, na Suíça. A sua obra mais famosa é uma obra chamada Quo Vadis. Acho que é assim que se pronuncia, uma expressão em latim, que traduzindo significa para onde vais. O título se refere à lenda, existe uma lenda de que São Pedro, fugindo de Roma, encontrou Jesus ressuscitado, que lhe fez essa pergunta, né? Aonde vais? O romance foi publicado em 1895 e é um romance histórico ambientado na Roma de Nero e que narra a história de amor entre um patrício romano, o Marco, e uma cristã chamada Lígia, que enfrentam a perseguição e a violência dos pagãos. Estou assim, já doido para ler esse romance histórico dele. Esse Quo Vadis fez um grande sucesso tanto entre o público quanto a crítica, sendo traduzido para vários idiomas e adaptado para o cinema, para o teatro e para a ópera. Ele também é autor de uma trilogia que retrata a luta da Polônia contra as invasões do século XVII, considerada uma epopeia moderna e o símbolo do patriotismo polonês. Portanto, Henryk tinha, mais do que qualquer outro autor até o momento, o idealismo que o Nobel deixou no seu testamento para que o prêmio fosse entregue. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo aqui sobre o Alfred Nobel, o criador do prêmio Nobel, e lá eu explico um pouco mais do testamento dele.
Mas só para situar vocês, uma das cláusulas do testamento do Nobel disse que o prêmio para o escritor só deveria ser para um escritor idealista, que tivesse um ideal, e o Henrique tinha um ideal. O ideal dele era ver a sua Polônia liberta dos outros países. Só que não foi tão fácil assim a indicação do Henrique para o Nobel, porque ele tinha um pequeno probleminha que até hoje é mal visto na sociedade, né? A sua obra era muito popular, muito lida. E muitos críticos da época, antes dele vencer o Nobel, só o nome dele ser cogitado, já torcia o nariz porque ele era um escritor que vendia muito. Ainda tem esse pensamento de que se vende muito é de qualidade inferior. Muitas vezes acontece, mas não é o caso desse escritor aqui. O Faroleiro, vamos entrar agora nos detalhes aqui, o Faroleiro e Outros Contos é uma coletânea de histórias compilada pela Opera Mundi em 1973. Então, você só vai encontrar esses contos nesta coleçãozinha aqui, que não existe mais e que é muito rara de encontrar. Mas vocês também têm um vídeo de apresentação do projeto, onde eu mostro a coleção que teve como coordenador o Paulo Ronay. E eles escolheram então esses contos para montar o volume, para fazer parte da coleção do Prêmio Nobel. E os contos têm temas variados, como o amor, a guerra, a aventura, a religião, a natureza, com um estilo rico em descrições, riquíssimo. Depois eu vou passar por algum trecho para vocês verem a forma com que o escritor narra a sua história. Por fim, vamos entrar no enredo aqui. Eu vou comentar aqui cada um dos contos, igual eu faço sempre quando é livro de contos, sem spoiler. Mas vale ressaltar novamente que esta coleção aqui você encontra com muita dificuldade em sebos. Portanto, se verem por aí, comprem, porque vale a pena. Mas vamos aqui ao primeiro conto do livro, que é O Faroleiro. Vocês também encontram na internet um texto, esse mesmo conto, com outro nome, com o nome de O Faroleiro de Haspel, O Faroleiro de Haspel, ou só O Faroleiro. Aqui ele é conhecido como O Faroleiro, que foi publicado em 1881. O protagonista dessa história, ele é um polonês chamado Chavinsky, que chega a Haspel, uma ilha nos Estados Unidos, para poder assumir o cargo de faroleiro. Aqueles faróis enormes, né, perto do mar, sempre tinha que ter alguém lá para poder acender aquelas luzes que guiavam o barco, e é para isso que ele vai, então, caminhar aqui, para essa profissão. Ele está literalmente cansado da vida, porque sua vida foi sempre cheia de muitas aventuras, mas todas elas terminaram de forma catastrófica. Após participar da revolta contra o domínio russo na Polônia, ele deixou seu país viajando pelo mundo todo, arriscando sua vida. Até que finalmente ele começou a procurar um lugar onde pudesse se estabelecer definitivamente. E ele então foi parar neste farol aqui. O que nós temos aqui é a história de um homem que perdeu sua pátria, a sua identidade e que busca um sentido para a sua existência. E é justamente nessa existência isolada que ele vai encontrar consolo, principalmente na leitura de livros sobre a Polônia. Mas a solidão e o isolamento às vezes vai lhe pesar muito e ele vai ficar numa situação assim meio que insuportável, massacrado por esse isolamento e por essa solidão. Que a gente também vai encontrar uma reflexão sobre o destino dos exilados poloneses, que nessa época, né, no século XIX, eram muitos, e que lutaram por sua independência e sofreram as consequências da opressão estrangeira. Ela é uma história sobre solidão, sobre patriotismo, sobre sacrifício, e, como eu disse, ela é muito bem escrita. Eu vou ler aqui um trecho para vocês verem como que é, vocês sentirem como é escrita. É o capítulo 2 desse conto, O Faroleiro. Horas, dias, semanas foram passando. Dizem os marinheiros que às vezes, quando o mar está revolto, ouvem seus nomes gritados das profundidades, como que chamando. E se o imenso oceano pode emitir tais chamados, então também,
Quando um homem envelhece, uma outra imensidão, mais escura ainda, chama por ele. E, quanto mais desiludido se encontra, mais doce lhe parece o chamamento. Mas, para ouvi-lo, precisa do silêncio. Mesmo porque a velhice prefere a solidão como um preparativo para o túmulo. Então a escrita dele é toda assim, é uma escrita bonita. Já o segundo conto, assim, esse primeiro conto eu achei triste pra caramba. É bonito, mas é triste você acompanhar o isolamento deste homem. No segundo conto, que chama Bartek, o Conquistador, nós também vamos acompanhar um homem solitário, mas um homem solitário de uma outra maneira. Ele é solitário em meio a uma multidão. Esse segundo conto foi publicado em 1882 e o protagonista é um camponês chamado Bartek, que participa da Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu entre 1870 e 1871, como soldado do exército prussiano. Ele é considerado um herói pelo pessoal da sua vila, né, da sua vila natal, que o chamam de Bartok, o Conquistador. No entanto, ele não entende nada sobre política ou história da guerra. E ele só se preocupa em voltar para casa e reencontrar sua esposa e o seu filho. Então, assim, ele não está preocupado com a guerra. Sabe aquele soldado que ele é enviado obrigatoriamente para uma guerra e ele nem sabe o que ele foi fazer lá? Então, o Bartek é esse tipo de cara, mas ele vai lutar porque ele é um homem forte. Ele faz o que mandam ele fazer, mas ele não está interessado em questões políticas. Na verdade, é o que eu disse para vocês. Ele foi fazer o que mandaram ele fazer. O conto vai mostrar o contraste entre a glória vazia, porque a glória do Bartek é vazia. Ele não sabe qual que é o objetivo daquela luta que obrigaram ele a lutar. Então, é entre a glória vazia de Bartek e a realidade trágica da guerra e da opressão estrangeira sobre a Polônia. Que na época, aí vamos entrar no detalhe, nessa época a Polônia estava dividida. Seu território entre a Rússia, a Prússia e a Áustria. E o Bartek, ele é completamente ingênuo, ignorante, mas ele é patriótico. E também, como eu disse, ele é corajoso. Ele é leal, ele é bondoso. Ele não percebe que ele está lutando contra os interesses da própria Polônia e do seu próprio povo, porque ele está lutando no exército da Prússia, contra o deles mesmo. De tão inocente que ele é de estar nessa guerra. E os prussianos desprezam ele completamente. Só mandou ele lá porque precisa de mais um soldado. E ele nem suspeita que a sua própria esposa está sendo assediada pelo administrador alemão da sua vila. E assim, o que a gente tem aqui nesse conto é uma sátira mordaz da situação dos camponeses do século XIX, que eram explorados pelos senhores feudais e pelos invasores estrangeiros. E o conto é também uma crítica da falta de educação e de consciência nacional dos poloneses, que os impedia de se rebelar contra a opressão. Eles são oprimidos e tá tudo bem, não é bem assim. E o Bartek, ele é o símbolo dessas pessoas oprimidas que não se importam em ser oprimidas. Já o terceiro conto, chamado Janko, o Pequeno Músico, publicado em 1879, é um conto muito dolorido. O protagonista é um menino camponês chamado Janko, que tem um talento musical. E ele se fascina pelo violino que ele ouve em uma mansão próxima. E o que acontece? Ele se esgueira até essa mansão, ele é pobre, é um menino pobre de vila, ele vai se esgueirar até essa mansão para poder tocar aquele instrumento que ele ouve quando passa por ali. Mas quando ele entra na casa, ele é capturado. E ele vai ser capturado, condenado a ser açoitado em praça pública, e ele vai morrer devido aos ferimentos. É um conto extremamente triste, mas com isso o autor ele quer mostrar o contraste de um povo que ao mesmo tempo que é perseguido e massacrado, também é capaz de fazer isso com o seu próprio cidadão, com o cidadão deles mesmos. É muito triste esse conto, é o mais triste daqui. Depois, também um outro conto triste pra caramba é o Sachem, que é o penúltimo conto dessa coletânea. Não sei se eu já mostrei pra vocês, esses livros aqui são todos ilustrados, ó, não é como uma ilustração da guerra. Mas voltando aí ao penúltimo conto desse livro, que é o Sachem é a história de um índio, né? Não sei se eu disse já, mas o conto foi publicado em 1882.
Ele é um índio que ele é capturado pelos colonos ingleses e ele é levado para a Inglaterra como um troféu. Lá ele é tratado como uma curiosidade exótica e como um objeto de diversão para a nobreza. Ele sofre com o frio, ele sofre com a saudade e, obviamente, o que mais dói nele é essa humilhação de ser exibido como se ele fosse um animal. Mais um conto tristíssimo. Assim, francamente, nenhum conto que é feliz. Mas o Janko e o Sachin são para cortar o coração de qualquer um. E, por fim, o último conto, o único conto que não vai se passar... Não, na verdade, o Sachin também não se passa na Polônia, passa na Inglaterra. Apesar que o índio, o nativo ele é tirado da Polônia. Sim, acho que sim. No último conto, que se vai se passar, então, na Roma Antiga. E esse conto é um pouco o livro dele mais famoso lá, o Quo Vadis, Para Onde Vais, né? Porque aqui, esse conto que se chama Devemos Segui-lo, vai narrar a história de Cajus, um patrício que leva uma vida de luxo, de prazer, e que é casado e apaixonado por Anteia, que é uma mulher, aqui descrita como uma mulher muito bonita, mas só que ela sofre de uma doença mental que lhe causa visões e alucinações. O Cajus decide então levar a esposa até Jerusalém, onde ele espera que o ar mais saudável a cure. Lá eles vão testemunhar o quê? A crucificação de Jesus Cristo. E isso vai mudar a vida de ambos para sempre. Eles se convertem então ao cristianismo e seguem os apóstolos. Eles abandonam tudo, sua posição social, sua fortuna, para poder seguir os apóstolos de Cristo. E temos aqui uma reflexão sobre o sentido da vida, a fé e o amor. Como eu disse no começo desse vídeo, se o principal fator para ganhar o Nobel de Literatura é o idealismo, esse autor aqui, até o momento, foi o que mais se enquadrou nessa cláusula do contrato do Nobel. A preocupação dele com o seu país é notória em quase todos os contos, menos no último, mas mesmo assim, né, ali tem temas que ele também gosta. E ele foca muito no isolamento de um povo oprimido, o heroísmo daqueles que resistem a essa opressão em busca de fé, de amor e de uma solução para os problemas que eles encontram. E eles conseguem vislumbrar, como eu disse no começo do vídeo, um mundo melhor, mas nem todos conseguem chegar a esse mundo que eles vislumbram, porque a realidade às vezes é muito pesada sobre eles. Vale a pena, é um bom livro de contos, é um conto que ele é amarrado, não às histórias, mas a inspiração e os temas são amarrados e leva você a perceber em cada um deles a preocupação do autor com o seu país. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de ver se você ainda está inscrito, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Eu vou ficando por aqui e esse é o Sempre um Livro. O prazer da leitura.